Você sabe como é que é, né? Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Hoje já é começando o 4º domingo da quaresma, meus irmãos. Então eu vou ler sobre os reis de Judá até o cativeiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou ler sobre o reis de Judá até o cativeiro. Ezequias, rei de Judá, no 3º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, tornou-se rei Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Fez o que agrada aos olhos de Javé, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as colunas sagradas, abateu os troncos idolatres e reduziu a pedaços as serpentes de bronze, que até então lhes oferecia incenso e chamavam Noestã. Depois pôs sua confiança em Javé, Deus de Israel. Depois não houve entre todos os reis de Judá quem fosse semelhante a ele. E antes dele também não houve. Conservou-se fiel a Javé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que Javé prescrevera a Moisés. Por isso Javé estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até Gaza e os territórios, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Fim do reino de Judá. No 5º ano de Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanasar, rei da Síria, atacou Samaria e a sitiou. No fim de 3 anos, conquistou-a. Foi no 6º ano de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, que Samaria foi tomada. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria, estabelecendo-os em Ala e às margens de Azon, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque eles não obedeceram à palavra de Javé, seu Deus, e violaram sua aliança. Não ouviram nem puseram em prática tudo o que prescrevera Moisés, servo de Javé. Invasão de Segnaribe. No 14º ano do rei de Ezequias, Segnaribe, rei da Síria, atacou e tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Então Ezequias, rei de Judá, mandou sua mensagem ao rei da Síria em Laquis. Cometi um erro. Retira-te de mim e aceitarei as condições que me impuseres. O rei da Síria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou toda a prata que se achava no templo de Javé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar das portas do templo de Javé e dos umbrais o ouro de que ele, rei de Judá, os havia revestido, e entregou ao rei da Síria. De Laquis, o rei da Síria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém o comandante supremo, o oficial superior e o ajudante de campo como um grande exército. Subiram e chegaram a Jerusalém. Tendo subido e chegado, postaram-se perto do canal do açude superior, que estava no caminho do campo do lavrador. Chamaram o rei e saíram ao seu encontro o chefe do palácio, Eliacim, filho de Elcias, o sacerdote Sóbria, e o arauto Joé, filho de Assef. O ajudante do campo lhe disse: Dizei a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te apoias? Pensas que palavras vãs representam conselho e valentia para guerrear? Ora, em que depôs tua confiança para te revoltares contra mim?Confias no apoio do Egito, esse caniço quebrado, que penetra e fura a mão de quem nele se apoia? Pois assim é o faraó, rei do Egito.
para todos os que neles confiam. Tu me dirás talvez, é em Javé nosso Deus que pomos nossa confiança, mas não é aquele mesmo do qual Ezequias destruiu os lugares altos e os lugares, dizendo ao povo de Judá e de Jerusalém: só diante desse altar em Jerusalém é que devemos prostrar-nos. Pois bem, aceita um desafio do meu senhor, rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montares. Como poderás repelir um só capitão, um dos menores servos do meu senhor? Mas tu confias no Egito para ter carros e cavaleiros. E então, foi porventura seu consentimento de Javé que eu ataquei esse lugar para o destruir? Foi Javé que me deste. Ataca este país e devasto. Ele é assim, filho de Elcias. Sobe-me e Joaé, disseram ao ajudante de campo. Peço-te que fale teus servos em aramaico, pois não entendemos, não nos fales em hebraico, porque o povo que está sobre as muralhas está ouvindo. Mas o ajudante do campo respondeu-lhe: porventura foi a teu senhor e a ti que meu senhor mandou dizer essas coisas? Não foi antes ao povo que está sentado sobre as muralhas e que está condenado, como vós, a comer seus excrementos e a beber a sua própria urina? Então o ajudante de campo pôs-se de pé e gritando em voz alta, em língua hebraica, disse: escutai a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim fala o rei: não vos deixeis enganar por Ezequias, pois não poderá livrá-los de minha mão. Que Ezequias não vos faça confiar em Javé, dizendo: certamente Javé vos salvará. Esta cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, pois assim fala o rei da Síria: fazei as pazes comigo e rendei-vos. Então cada um poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira, e beber a água de seu poço, até que eu venha para vós transportar para uma terra com a vossa terra, terra que produz trigo e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite e de mel, para que possais viver e não morrerás. Não vos deis ouvido a Ezequias, que vos ilude, dizendo: Javé nos salvarás. Acaso dos judeus das nações poderemos livrar cada qual sua própria terra das mãos do rei da Síria? Terra onde estão os deuses de Emate e de Arfade, onde estão os deuses de Sevafaim, de Ana e de Ava. Acaso eles livraram Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses das nações, quais os que livraram de sua terra de minha mão, para que Javé possa livrar Jerusalém de minha mão? O povo guardou silêncio e não lhe respondeu nada, pois tal fora a ordem do rei, não lhe darei resposta alguma. Chefe do palácio, ele é assim, filho de Elcias, o secretário Sobe e o escriba Joaé, filho de Asaf, foram à presença do rei Ezequias com as vestes rasgadas e lhe transmitiram as palavras do ajudante de campo. Palavra do Senhor, graças a Deus.